que fica? Vou gravar aqui também. Ah, ótimo. Eu acho que dá para seguir aqui Não tem o relógio aqui, eu boto o cronômetro também, mas... Tá joia. Se estiver passando, eu dou um alerta aí. Então são 7h20, eu vou até às 8h, não é isso? Sei. Isso. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, me dá um toque, se por acaso eu me perder aqui. Beleza. Gente, como convidado, autoconvidado, né? Pois é, nem apresentei, né, com vocês o Carlos Zanetti, convidado. Isso. Ah, eu coloquei lá no Aprender um videozinho meu, uma live que eu concedi, falando das minhas coisas, da minha vida. Oi, Natália, pode falar. Professor, falou do Aprender, eu lembrei que lá no Aprender tem uma atividade que era com data para hoje, de autoavaliação. Não, então tá errado. Autoavaliação, não. Autoavaliação é no fim de semana. E aí estava com data para hoje, eu fiquei, não fiz, né, mas estava lá. Era para estar oculto, inclusive, né? Desculpa aí. O Aprender para hoje já está aberto ou não? Porque dá para ir fazendo o Aprender durante a aula, se já estiver aberto. Se não, eu posso abrir, gasto 2 minutinhos e abro. Posso ver aqui. Já está aberto? Ah, que ótimo, então. Se vocês quiserem, vocês já podem ir usando lá, né? Aproveitando a própria disciplina para já ir digitando, já preenchendo, que acaba a aula, manda o relatório e vai dormir, né? É isso. Gente, eu então tive a chance, eu vou ter a chance de ser o convidado por 2 vezes. Eu e o Ivan, nós vamos voltar por 2 vezes como convidados nessa disciplina, na programação. Então, e eu tive a felicidade de pegar, por que será, 2 temas que eu gosto muito, né? Existe uma certa complementariedade entre a minha abordagem, a abordagem do professor Ivan, porque eu venho de uma abordagem mais de economia política, né? E o professor Ivan vem de uma abordagem mais de economia da saúde, mais técnica, vamos dizer assim, né? E isso, de certa forma, me coloca mais para o lado das ciências sociais e coloca o professor Ivan mais para o lado do planejamento, mais para o lado da saúde pública. A fala do professor Everton, semana passada, do economista Everton, sobre professor de saúde coletiva da FCE de Economia da Saúde, me fez pensar nessa possibilidade que essa disciplina traz, né, de convergência, tanto de uma área de gestão, né, políticas, né, quanto na área das ciências sociais, né? E eu acho que a minha presença e a presença do Ivan, de certa forma, é complementar nesse aspecto, né? E os 2 temas que eu tenho para falar são 2 temas puxados para esse enfoque de economia política, né? E o tema de hoje, o capítulo 3, chama Normativismo e Incentivos, Contributo da Economia para a Administração da Saúde. Parece um título maluco, né? Porque ele é um capítulo escrito em português de Portugal por um português famoso, um economista da saúde famoso, Antônio Corrêa de Campos, né? Uma pessoa que é uma liderança nos estudos de economia da saúde em Portugal. Eu não o conheço pessoalmente, o professor Natan o conhece, eu não sei se você, Ivan, já teve a oportunidade de conhecer, né? O professor... Não, pessoalmente não. Não, né? Mas é um nome forte, né, Ivan? Sim. Dos estudos da área. E quem não teve a chance, eu recomendo muito a leitura do capítulo, e não só do resumo do capítulo,
porque, em que pese ser escrito em português de Portugal, é um capítulo muito bem escrito, né? E, na minha avaliação, esse capítulo ele coloca uma série de questões que talvez elas, em que pese ser muito bem escrito, talvez a minha forma de analisar a minha forma de abordar, por eu ter uma introdução de uma outra forma, uma história de um outro jeito, uma forma de pensar as coisas de outro jeito, talvez ele é muito rico, mas eu não sei se ele é totalmente didático. Eu não sei se ele é um capítulo assim didático, né? Talvez se ele hoje pudesse escrever algo que ele escreveu nos fins dos anos 80, e é um capítulo que vale muito a pena ler, brilhante, muito bem escrito, né? Muito inquietante, que faz essa transição entre questões mais estruturais e questões mais específicas e tudo mais, né? Mais para o lado da economia política, né? Talvez se ele fosse escrever hoje, ele talvez escreveria com muito mais didatismo, com muito mais clareza e com uma abordagem que facilitasse o entendimento a um aluno que está chegando no tema, né? Quando a gente chega num tema como esse, normativismo e incentivos, nos fins dos anos 80, eu quero contextualizar o que foram os anos 80, né? Eu não sei quantos de vocês já tinham nascido nos anos 80, né? Provavelmente a maior parte de vocês deve ser dos 90, se eu não estou errado, né? Ou então até mesmo geração millennium, depois dos anos 2000, né? Mas quase certamente... Ivan, você já tinha nascido nos anos 80, Ivan? Já sou de 85. 85, beleza. Então, Volta para o futuro aí. Quando o Ivan tinha 4 anos de idade, o Antônio Corrêa Campos estava escrevendo esse texto, né? E você imagina em que contexto, né? E exemplificando esse momento, muitas vezes a gente assiste filmes e os filmes dão para a gente de uma forma artística, eles conseguem colocar questões culturais e questões de época, né? E tem um filme canadense chamado Os Novos Bárbaros, que discute uma situação familiar onde o pai precisa ficar interno num hospital canadense, que é um dos sistemas de saúde universal, estruturado, né? De mais reconhecimento no mundo. E os filhos, o filme chama Os Novos Bárbaros, né? Os filhos vão analisar essa situação, vão viver essa situação, vão conflitar com essa situação, né? Eu acho muito interessante o conflito cultural que se estabelece nos anos 80. Digamos assim, a gente está falando de onda de pandemia, primeira onda, segunda onda, tal como aconteceu com a gripe espanhola, né? Digamos que a gente teve nos anos 80, no início dos anos 80 e ao longo dos anos 80, a gente teve a primeira onda conservadora no mundo, uma primeira onda neoliberal fortíssima no mundo, uma primeira onda que bateu forte, né? E derrubou muita passarela na beira das... Né? É igual que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Que a ressaca derrubou aquela passarela lá construída, né? Ali no litoralzinho ali, naquela partezinha ali acho que na Niemeyer, né? Entre o Leblon e o... Bom, a ressaca... Isso, né? foi lá.
Morreu não é? um ciclista até. Isso. Então, o que acontece? Da mesma forma que veio uma onda forte do Atlântico e derrubou a passarela, a pista de ciclistas ali, pista né, de Cooper e tudo, né? Digamos que a primeira onda conservadora veio forte e ressaqueada e bateu em algo que foi construído desde do final da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de estado de bem-estar social na Europa, né? E o que é o estado de bem-estar social? E diga de passagem, né? A onda que bate no estado de bem-estar social europeu é uma onda que foi como uma tsunami, né? Veio do outro lado do Atlântico. Ela foi provocada nos Estados Unidos e ela vem na medida que a hegemonia americana vai ampliando durante a Guerra Fria, especialmente nos anos 80, onde há um enfraquecimento progressivo do leste europeu, né? E a penetração muito grande das influências norte-americanas no continente europeu. Se você parar para pensar, quanto mais próximo você estava da União Soviética na época, mais os estados de bem-estar social se desenvolveram. Então, os países nórdicos que estão ali na linha de míssil, você pega o globo assim, olha, não no mapa, você pega um globo e olha por cima, assim, o Google Earth, né? Olha por cima e vê a distância que existe entre os Estados Unidos e a União Soviética quando cruza o espaço aéreo da Escandinávia ali, os países nórdicos, né? Então, esses lugares que ficaram ensanduichados e não eram países de influência soviética, eles tiveram, vamos dizer assim, uma possibilidade de receber apoio para que se desenvolvessem nesses estados de bem-estar social, né? Onde os conflitos entre interesses pessoais e solidariedade coletiva foram mais bem resolvidos, vamos dizer assim. Você tem as liberdades da iniciativa privada, você tem as liberdades da livre iniciativa, você vive numa sociedade de mercado, mas esse mercado é um grande produtor de problemas. Esse mercado é cheio de falhas, esse mercado tem, por natureza, qualquer mercado, o funcionamento das regras de mercado produzem iniquidades, né? Ou seja, produz um distanciamento entre os mais favorecidos e os mais desfavorecidos. Os desfavorecidos no mercado vão sempre ficando para trás, cada vez mais para trás, vão ficando excluídos, marginalizados, né? E os favorecidos vão sempre tendo condições mais fortalecidas de alcançar mais à frente ainda, né? Tem musiquinha por aí que fala, né, que o de cima sobe e o de baixo desce. Todo mundo já conhece, né? Então, é basicamente o resultado do funcionamento selvagem do mercado. O mercado puro, ele tem como resultante sempre a iniquidade. Então, 2 e 2 é 4, é matemático. Você libera o mercado, você libera para as regras de mercado, você traz automatismos de funcionamento de mercado na lógica da produção, do consumo, da troca do preço, da competição, da maximização, da eficiência. Quando você entra com o pacote mercado e tudo que isso significa, o resultado, invariavelmente, é iniquidade com um período de funcionamento, né, das regras. Esse jogo sempre tem um resultado final, ou seja, a consequência do funcionamento das regras de mercado é a iniquidade. Em sendo isso, né, nesses países nórdicos, nesses países do norte da Europa,
que são países importantes, né, para conter o avanço soviético, vamos dizer assim, a Alemanha, né, que a Polônia estava do lado, né, Áustria, né, todos esses, Inglaterra, todos esses países que estão ali ensanduichados, estavam ensanduichados na Guerra Fria, todos esses países acabaram tendo a chance de florescer neles, a oportunidade de florescer nele, mecanismos que o Estado assume para tentar corrigir os erros, as imperfeições, as lacunas do funcionamento do mercado. Então, isso tem um nome, chama capitalismo organizado, né? Onde você tem a intervenção do Estado para o crescimento econômico, com políticas industriais, direcionando para onde que se deva crescer e tudo mais, o direcionamento, o financiamento, bancos de estímulo e tudo mais, né? Então, você tem a intervenção do Estado em políticas econômicas e você tem a intervenção do Estado no quê? Em políticas sociais e ambientais, mais recentemente, mas nesta época, majoritariamente em políticas sociais, que o Estado passa a oferecer para a sociedade uma série de bens e serviços que a sociedade, via mercado, ou não tem dinheiro para alcançar, ou, se tem dinheiro, muitas vezes não gasta o que deveria gastar da forma que deveria. Né? Então, por exemplo, o americano tem dinheiro e, quando gasta com saúde, gasta mal para caramba. Certo? E acaba tendo resultados muito piores que a maior parte dos países que gastam bem menos que eles. Né? Então, naquela faixa de países desenvolvidos, países de alta renda. Né? Então, o que vai acontecer nessa época, né, é que da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, sob a lógica de direitos, logo de dever do Estado, direito é universal. Né? Tem formas diferentes, a gente já falou aí de cidadania residual, cidadania na lógica meritocrática particularista ou na lógica universal. Mas esses países aí, prensados, eles acabam desenvolvendo, seguindo para a lógica da universalização de direitos, modelo de cidadania universal, né? Estado de bem-estar social. Então, existe uma preocupação que o Estado seja capaz de fazer escolhas públicas e produzir bens públicos que compense as falhas e as consequências iníquas das escolhas individuais e dos bens privados transacionados dentro do mercado. Então, países do sul da Europa, países do terceiro mundo não vivem a emergência desses estados de bem-estar social, a não ser o bloco soviético ou na área de influência, né? Cuba, os países de orientação soviética, tá? Alinhados à União Soviética. A primeira onda conservadora e neoliberal dos anos 80, ela vem dos Estados Unidos e bate, eu vou falar por que ela nasce nos Estados Unidos, mas ela bate na Europa com a diminuição da força do leste europeu, ela entra na lógica de novos bárbaros, né? De invasões bárbaras, na lógica de quê? De desorganizar esse capitalismo organizado a partir de estados nacionais fortes, né? Então, nós estamos falando aqui do quê? De estados capitalistas avançados. Em democracias capitalistas avançadas, nós estamos falando não é de um Estado qualquer, nós estamos falando de um tipo particular de Estado que floresce dentro do capitalismo. É o Estado capitalista avançado.
Então, esse avanço foi permitido, vamos dizer assim, numa janela de oportunidades históricas, onde o fim da Segunda Guerra Mundial coloca em disputa duas novas hegemonias, a hegemonia soviética e a hegemonia americana. O modelo europeu não era nem soviético, nem americano, vamos dizer assim. Ainda que fosse uma economia de mercado, ela avança na lógica estatal, da intervenção estatal. E lá no lado dos Estados Unidos, você tem uma ideologia da não intervenção estatal, ou se for necessário que o Estado intervenha, ele intervém não com serviços próprios, mas comprando o serviço da iniciativa privada, né? Isso é diferente da Europa, né? Onde o próprio Estado passa a ser o provedor de serviço, o prestador de serviço, certo? Então, o que vai acontecer? Isso é chamado de Golden Age, a era de ouro do estado de bem-estar social ou do capitalismo organizado, né? É claro que esse capitalismo organizado, mesmo nessa época, tinha limites estruturais, né? Porque ele era um estado capitalista, ele não pulou o corguinho, não é um estado soviético, certo? Mas o que o mundo aprendeu com a emergência da União Soviética e de tudo, primeiro com a Revolução Russa e depois com a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a intervenção do Estado é extremamente poderosa numa economia de mercado, em qualquer economia, em particular na economia de mercado. Olha para a China hoje, né? Extremamente intervencionista, né? Você tem uma quantidade de estatais na China gigantesca. Você não tem democracia, você não tem contestação política. É um Estado ainda por cima autoritário, centralizado, né? E se consegue lá crescer a 10% ao mês. Crescimento sustentado. 10, 10, 10, 10, 10, 10, enquanto o mundo todo fica 10 ou mais. Né? Quando a China está desacelerada, ela está com 9, sabe assim? Quando está para cima dos 10, né? Então crescimento de 2 dígitos. O milagre do crescimento chinês não tem muita... É um forte intervencionismo estatal numa economia de mercado. Então eles favorecem o mercado, mas eles não abrem mão da intervenção. Lá no outro lado do Atlântico, lá nos Estados Unidos, a intervenção do Estado é considerado um mal necessário. E quando se faz, essa intervenção tem que ser a menos estatizante, vamos dizer assim, a que menos faça com que o Estado cresça e se desenvolva, que as estruturas estatais cresçam e se empoderem muito, né? que elas pesem muito na balança. Quando elas começam a crescer e pesar muito na balança, elas atrapalham a hegemonia que é composta por esses agentes de mercado, hegemonia política, né? Bom, então nós estamos vivendo aí nos anos 80 a primeira onda conservadora que quer fazer o quê? Quer desmontar e desorganizar esse estado de bem-estar social, esse capitalismo organizado. Você tem nomes como Helmut Kohl, na Alemanha, Margaret Thatcher, na Inglaterra, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, são líderes mundiais que vão começar a... Hoje nós estamos vivendo uma segunda onda com o Trump. Nós estamos vivendo uma segunda onda né? que, de certa forma, foi preservada, vamos dizer assim, na América Latina. Essa primeira onda, de certa forma, impacta na Europa, mas ela é absorvida, assimilada, tem consequências, né? E hoje você tem uma segunda onda, porque você tem os países latino-americanos, né, que, de certa forma, mantiveram a memória disso e com as ditaduras, especialmente o Chile, né,
a mesma ditadura, mas isso é antes dos anos 80, mas a ditadura nossa foi até 88, né? 88 não, até 86. Né? Então a gente ainda tem ali uma memória, um gatilho de segunda onda que bate hoje no mundo de novo por liderança norte-americana. Bom, nesses anos 80 surge o comportamento dos IUPs, né? O que significa jovens profissionais urbanos, né? que acham que aquilo que ele está conseguindo no mercado e tudo, né? Faz dele menos dependente ou menos interessado ou menos conectado com questões de solidariedade coletiva. É a pauta do umbigo versus a pauta do coletivo, né? E aí, críticas do tipo, né, que os sistemas universais de saúde têm incentivos implícitos, né, para gerar ineficiência, né, e não contém nenhum mecanismo de autoaperfeiçoamento, né, e que a questão dos cuidados em saúde não deveriam ser tratados pelo Estado. O Estado burocratiza, o Estado não presta bem, o Estado não resolve, que tem que ser via mercado. Quem liga o noticiário hoje entende perfeitamente o bombardeio e o que é essa doutrina, né? Se tem Estado, o Estado é ruim, o Estado não presta, né? Digamos assim, a emergência do socialismo, né? E a manutenção dessa intervenção estatal na China hoje são provas incontestes da potência da intervenção do Estado, né? Mas o que acaba acontecendo é que o Estado forte numa economia capitalista, né, só se for para ser para-choque com o bloco soviético, né? Se a força que vem de lá diminui, vamos desmontar o para-choque, vamos liberalizar essa economia, vamos diminuir esse Estado, vamos atacar o Estado nacional, vamos tentar privatizar o que for preciso, vamos desmontar o Estado de bem-estar social. Isso acontece, né? Então, quando o autor escreve esse texto, em finais dos anos 80, o que ele está falando é sobre a influência do impacto dessa onda de crítica ao Estado. Seria muito interessante se as pessoas aqui tivessem formação em ciências sociais e tivessem lido o Weber, né? Max Weber, né? O Weber ele fala das formas de domínio que existem, né? Domínio político, né? As formas de domínio. Ele fala que existem as formas tradicionais, né? O domínio tradicional, por exemplo, a figura de um papa, a figura de um monge tibetano, um Dalai Lama, né? A figura de... São pessoas que não importa quem é o papa, se o cara é católico de verdade, ele segue a orientação. Não importa quem é o lama lá, né? Quem for, ele segue a orientação. Então, assim, são domínios, não importa quem é o xamã, o cacique, ele vai seguir a forma do domínio está configurado nas tradições, não importa a pessoa. Tem uma outra forma, que é a forma carismática, que o domínio está na pessoa do líder. Então, por exemplo, a gente tem o Bolsonaro como líder carismático hoje no Brasil, o Lula como líder carismático no Brasil, né? Getúlio Vargas como líder carismático, né? JK como líder carismático. Então, são lideranças carismáticas, né? A pessoa do líder é que funda o domínio. Então, o que seria desse governo sem a pessoa do Bozo?
O que seria do governo passado sem a pessoa do Lula? Então, perde muita coisa. É a pessoa, o líder carismático, o que seria da Alemanha nazista sem a pessoa do Hitler, tá certo? O que seria da Itália fascista sem a pessoa do Mussolini, né? Então, essa é a liderança carismática. Ele impõe um domínio na sociedade a partir desse, e ele fica tentando atropelar as instituições, ultrapassar as instituições. O Bozo mais do que o Lula, bem mais, né? Mas Hitler muito mais do que o Bozo. Então, atropelando as instituições, a institucionalidade, a regra do jogo, né? E existe o Estado de direito, o Estado burocrático, o Estado legal, que é o Estado que não importa o poder tradicional das igrejas, não importa o poder carismático do líder carismático. O que importa é que se a pessoa está naquele posto de poder previsto na hierarquia jurídica, na estrutura jurídico-política do Estado, essa pessoa tem o domínio. Então, não importa se o ministro do Supremo é carismático ou não, se ele proferiu uma sentença, transitou isso em julgado, acabou. Esse é o domínio é o domínio legal. Então, os estados capitalistas avançados avançaram, especialmente o estado de bem-estar social, avançou muito em domínio legal. E em domínio legal, você não tem líderes para liquidificar as coisas. A tradição pouco importa. Ah, mas nós estamos na Europa católica. Não importa, o cara vai lá e faz aborto. A questão é o problema da igreja, outra coisa é o direito das mulheres. Então, assim, se você acredita nisso, você tem o direito de fazer ou não, mas não vem se meter na definição do direito. Você usa da sua crença para não fazer. Mas o direito é o direito estabelecido e a regra é o que importa. Então, assim, são formas de funcionamento muito diferentes. Então, esses estados capitalistas avançados de economia organizada e estados de bem-estar social, de capitalismo organizado e estado de bem-estar social, eles desenvolveram muito o estado burocrático, o estado legal, o estado de domínio burocrático, o estado legal. Então, a autoridade do sistema de saúde, a autoridade do sistema educacional, a autoridade do sistema policial, a autoridade do sistema judiciário. Então, não é um líder carismático, não é um poder tradicional, é o papel que as pessoas recebem no exercício da sua função, por concurso, por mérito, por um monte de coisa. Então, esse Estado, ele foi muito atacado, ele continua sendo muito atacado, porque isso dá muita estrutura, muito poder para o próprio Estado poder intervir na economia, poder intervir no processo de crescimento econômico. Então, assim, diminui o poder do mercado e aumenta o poder do Estado, aumenta a potência do Estado, né? Então, o que acaba acontecendo é o quê? Que, de um lado, você tem os interesses do mercado de saúde, e, do outro lado, você tem um estado de bem-estar social de domínio legal, burocrático, com seus estatutos, com as suas leis, com a sua hierarquia, com tudo mais, né? E o que se acontece nesses anos 80? Você tenta atingir o cidadão falando o seguinte: ô cidadão, você tem o seu direito, mas demora 3 meses para conseguir aquela cirurgia. Ô cidadão, você tem o seu direito, mas quem fala qual é o especialista que você pode ir é o seu médico de atenção primária. Você não está podendo ir no médico que você escolhe. Poxa, você escolhe ter o carro que você quiser, você escolhe ter o apartamento que você quiser, você escolhe o emprego que você quiser, você escolhe aplicar na bolsa, correr o risco que você quiser, mas você não pode escolher um médico, você não pode escolher um hospital, você não pode... Então aí você começa com esses IUPs, né,
Nessa geração, você começa a atacar os fundamentos de um Estado organizado, de uma coisa hierárquica, uma coisa universal e de solidariedade. Você, num Estado desse, você importa menos como você, né? Quer dizer, não importa que você é o campeão de Fórmula 1, não importa que você é o artista da Globo, não importa que você é o milionário do comércio varejista de Brasília. Você é um cidadão como qualquer outro perante a lei. Então, não existe distinção, não existe privilégio, não existe iniquidade. Você não será favorecido por ser favorecido. Isso faz com que todo um discurso de ataque a esse Estado, né, os novos bárbaros, né, venha querer desmontar essa estrutura, questionar essa estrutura, desvalorizar essa estrutura, né, sem levar em consideração que essa estrutura já era um ponto fora da curva. Ela só existiu por uma concessão num ambiente de disputa de hegemonia de leste-oeste, né? De hegemonia muito particular, né? Então, o que acaba acontecendo, né, é que você começa a introduzir conceitos tais como: por que fazer gestão por normas? Por que fazer gestão na lógica burocrática legal? Por que você pensar em carreira, em planos de carreira? Por que você pensar em progressão e remuneração em função da própria carreira, da progressão da carreira? Por que pensar dessa forma quadradinha, certinha, encaixadinha, programadinha, planejadinha, né? Prevista, com todas as... Porque você pode pular isso. Você pode... É a promessa do meu umbigo sobre o resto. Essa questão da quebra da solidariedade entre as pessoas e dos compromissos gerais. Ah, mas eu posso ganhar mais, eu posso tentar mais, porque eu quero ser funcionário público, mas eu não quero ter o meu salário igual de todo mundo, eu não quero seguir as regras de uma carreira, eu quero trabalhar mais e ganhar mais, como se fosse no mercado, né? Eu quero seguir regras individuais, regras de maximização, tá certo? Então, você começa a trazer para a gestão desse Estado, que é uma gestão por normas, você começa a trazer a lógica de gestão por incentivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar vantagens para uma pessoa que queira trabalhar mais, que queira chegar no ponto que o gestor do sistema quer chegar em tal lugar. Ao invés dele utilizar da autoridade do poder que ele tem para guiar com planejamento e normas como chegar lá, ele coloca a cenoura pendurada na vara para o burro. Vai lá, pula atrás, eu te dou esse incentivo. Pode ir lá, que em vez de colocar o chicote batendo na bunda, ele coloca a cenoura pendurada na frente da vara. Então, assim, ao invés de colocar a responsabilidade, vamos, anda, que isso é sua obrigação, né? Ele coloca a cenoura, vamos, corre atrás para você abocanhar uma coisa que é do seu desejo, né? Então você troca a responsabilidade weberiana, vamos dizer assim, pela vantagem, pelo desejo, pelo ganho. Então são dois sistemas de valores. É um sistema novo de valores, ou antigo de mercado, que vai a tsunami. É uma onda de valores para desconstruir esse estado de bem-estar social naquilo que ela valorizava, naquele universalismo, naquela igualdade perante a lei, naquela capacidade de você planejar, programar, definir tecnicamente o que é melhor, qual é o melhor caminho, usar de programação e planejamento, né? Planejamento e programação são duas coisas que se perderam completamente dos anos 80 para cá, né? Planejamento e programação
é a forma como a razão de Estado se expressa. Como o Estado está sendo atacado, você quebra o planejamento, você quebra a programação, você quebra a antecipação, você quebra a definição de necessidades por pessoas que estudaram o assunto. Você deixa as pessoas, nas suas vontades, correrem atrás da cenoura, certo? Então, o que vai acontecer aí, né, é que essa onda conservadora, essa onda neoliberal, vai trazer o quê? Valores de mercado para desconstruir, para dissolver, como uma onda ácida, para dissolver esse Estado weberiano, esse Estado burocrático, esse Estado legal, esse Estado universal, esse Estado provedor de bens públicos, esse Estado que visa garantias de direitos e uma racionalidade técnica, vamos dizer assim, uma racionalidade de programação e planejamento de oferta de bens e serviços públicos, né? E aí essa onda entra com a questão dos incentivos, né? Por quê? Não porque vai se transformar o Estado e toda a estrutura desmanchar e voltar para mercado, situação norte-americana, voltar, desmanchar. Não, é colocar lá dentro elementos que são do mercado. Por exemplo, a Inglaterra, o Sistema Nacional de Saúde inglês, criou o que eles chamam de mercado interno nessa época. O que é o mercado interno? Né? É trazer lógica de concorrência, de competição, de incentivos e pagamentos diferenciados para os profissionais do sistema público de saúde. Então, você ganha o seu salário, mas você ganha um além, um mais, se você correr atrás da estrela, se você correr atrás da cenoura, vamos dizer assim. Né? Então, essa ideia de trazer para dentro dos estados que tinha aquela gestão burocrática e tudo, trazer incentivos, né? O que traz um monte de problema, né? O meu tempo já praticamente terminou, mas o texto vai falar assim, olha, está trazendo coisa de mercado, mas esse mercado é imperfeito, tem um monte de problemas, esse mercado, tudo que você traz de lógica de mercado vai gerar iniquidade, vai gerar má distribuição, vai gerar uma série de questões, né? Eu não vou seguir aqui, né? Eu não vou seguir aqui apresentando mais outras coisas do texto, mas eu queria colocar algo que é fundamental, um conceito fundamental aqui, dois conceitozinhos importantes aqui. Primeiro é o seguinte, ao invés desse estado de bem-estar social produzir bens públicos como bens de mérito, ou seja, bens de acordo com a necessidade, né? Não tem nada de meritocracia, não, tá, gente? Isso é ideia de desigualdade. É mérito no sentido de que um especialista, uma pessoa que estuda, que pensa, que planeja, acredita que existe uma necessidade e, em função daquela necessidade, aquele bem merece ser produzido, distribuído, circulado e consumido, né? Ofertado a uma determinada pessoa. Né? E bens de consumo. Então, o welfare state produz bens de mérito. E existe, então, aí toda uma lógica de bens de consumo, ou seja, de necessidade versus demanda. Bens de consumo tem a ver com demanda. Bens de mérito tem a ver com necessidade. Né? Então, você tenta introduzir a lógica de que os bens de mérito devam não ser ofertados e a oferta deveria ser na lógica de bens de consumo, para satisfazer demandas e não para satisfazer necessidades, para agradar essas pessoas que se acham mais do que os outros, né? E acha que os outros são os outros, nós é nós, o resto é resto, né? É gente que pensa desse jeito, né? E aí, esquecendo
Esse é o primeiro conceito. Bens de mérito versus bens de consumo. Ou seja, bens voltados a atender necessidades ou bens voltados a atender demandas. Bens ofertados pelo Estado, bens públicos, ou bens privados ofertados no mercado. O outro conceito é o conceito de externalidades. A área da saúde é extremamente complexa. E, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que a pandemia configura uma tremenda externalidade negativa na vida de qualquer negativado. Se você nunca foi exposto ao vírus da Covid, você está sendo negativamente impactado por uma pandemia. Porque você está assistindo aula remota, porque você deixou de sair, porque você não frequenta seus colegas, porque seu irmão mais novo não vai para a escola e você tem que cuidar ou fazer determinada coisa. Então, você tem... Porque a atividade econômica da sua família ficou extremamente prejudicada, porque aquilo que sua família fazia dependia de aglomeração de pessoas, dependia de não sei o quê. Então, você tem externalidades negativas. Mas espera aí, eu nunca tive Covid, eu nunca fui exposto ao vírus da Covid, eu estou negativo e mesmo assim eu estou recebendo um impacto que me é externo, porque a Covid não está em mim, está fora de mim, não está no meu... Então é uma externalidade negativa, é algo que me escapa e me atinge negativamente, né? O que me atinge negativamente no Brasil? A baixíssima escolaridade. Por que eu vivo tendo problema com o peão na obra, né? Os caras têm muita dificuldade de entendimento de coisas elementaríssimas que minha filha, com 16 anos de idade, com o pé nas costas, entende. Mas são pessoas extremamente limitadas, baixíssimo nível de escolaridade. Isso impacta em tudo, no andamento de uma obra. Então, o que tem a ver? Externalidade negativa. Não tem um sistema educacional que funciona, isso me atinge, mesmo quando eu estou querendo que o fulano coloque um negócio na parede. Ele não vai colocar, ele não coloca direito. Aí, quando você chega com um prestador que tem um nível de escolaridade maior, que tem outro trabalho, aquilo ali é um segundo, é completamente diferente. Como é que ele chega? Quem dera se todo motorista de táxi ou de Uber tivesse diploma, no mínimo diploma de nível superior. Isso não deveria ser um privilégio, isso teria que ser um direito. Todo mundo tinha que ter, no mínimo, não sei quantos anos de escolaridade, no mínimo, porque isso impacta positivamente, né? Então, da mesma forma que existem externalidades negativas, por exemplo, a cobertura vacinal acima de 90% para qualquer vacina, tem vacinas com percentuais diferentes aí, mas uma cobertura vacinal alta, isso me traz uma externalidade positiva. Se eventualmente eu não estiver vacinado, por um momento, uma coisa qualquer na vida, a imunidade de rebanho já alcançada faz com que as chances de eu pegar uma doença seja muitíssimo reduzida. Então, eu tenho o quê? Uma externalidade positiva, né? Saneamento básico, água, esgoto, geram um volume gigantesco de externalidade positiva, né? Escolaridade, essas coisas todas. Então, eu queria parar por aqui, né? E nas perguntas aí tentar avançar um pouco mais na exploração do texto. Eu passei 7 minutos do meu tempo. Não, perfeito. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode retomar depois, né? Para quando comentar, com certeza tem bastante coisa aí que até já começa a introduzir temas de capítulos próximos, né? Um vai entregando o outro, né? Uma corrida de bastão. Né? Vamos lá, então, para as perguntas, né, Ivan? Quem estava hoje com a função era o grupo, deixa eu resgatar aqui, da Emanuele, não, isso, Emanuele Kelly. Era isso? Só. Será que tem algum erro aqui na página? Deixa eu ver aqui. Eu também estou, professor Isabela. Isabela, isso, Emanuele Kelly Isabela. Então, quem quer fazer a primeira ativação aí para o nosso convidado? As três estão presentes? As três estão presentes? Pois é. Isso, sim. Sim. Que bom.
Então, se vocês puderem abrir o vídeo aí. Boa noite, professor. Boa noite, você é a? Kelly. Kelly. Ah, tá. Tudo bom, Pode Kelly? fazer? Tudo bem. Pode. Deixa eu pegar uma caneta aqui, pode. Oi, querida, pode falar. Os cuidados e serviços de saúde, eles estão dentro ou fora do mercado? Aí entra naquela parte de, por exemplo, relacionar a alta prevalência das cesáreas no Brasil com os fatores econômicos, né? Com a maior remuneração para o médico. Ok. Essa parte do texto, ela é muito rica. Ele dá uma série de exemplos e tudo mais, mas ele deixa para o final a questão principal, né, que é a questão dos médicos, né, do trabalho médico, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele fala que ele retoma aquela questão inicial, se o mercado de saúde fosse um mercado perfeito, você não precisaria de nenhum tipo de intervenção, né? Não precisaria de nenhum incentivo, não precisaria de nada. Por quê? Porque a oferta e a demanda se equilibrariam magicamente num preço acessível, né? Quanto mais você aumenta a demanda, né, e você aumenta a oferta, mais o preço cai, né? Quanto mais se aumenta a demanda, mais você tem chance de aumentar a oferta num preço menor. Você está ganhando em escala, não é isso? Quanto mais gente consome um celular, né? Quanto mais gente consome serviços de internet, né? Mais chance você tem de baratear o preço unitário do celular ou do pacote de serviço. Vamos dizer assim, maior é o mercado, maior a escala dos negócios, maior são os ganhos. Eu falo assim, se esse ponto mágico de interseção naquela curva que o professor Everton trouxe na aula passada e que o professor Ivan acusou que não estava claro na figura do texto, né? Esse ponto mágico, o texto chama que é um ponto de eficiência técnica perfeita, né? Você tem uma ótima distribuição de recursos aí, né? Se o mercado fosse perfeito. E aí ele vai falar que não é, não é. Isso tal, ele vai lembrar que várias pessoas falaram que não é, e várias pessoas, tipo o Errol, prêmio Nobel, né? Que quando os Estados Unidos estava buscando uma solução para as imperfeições de mercado, o Errol estava lá ajudando a administração americana a pensar em Medicare e Medicaid, né? Pensar em planos de saúde. Ah, tem problema de preço, né? As pessoas não conseguem entender o preço, as pessoas não conseguem negociar o preço individualmente com o médico. Ah, vamos colocar uma terceira pessoa, um administrador de plano de saúde que compra esse serviço do médico e que negocia, que entende esse preço e vende o pacote para quem não entende, vamos dizer assim. Ele ganha uma parcela, mas no final, ainda que exista um custo de administração nessa história aí, no final, esse cara aí vai controlar os preços, esse cara aí vai fazer os preços andarem um pouco mais para baixo ou crescer um pouco menos. Isso é que estava lá nos anos 60, nesses estudos de imperfeição e tudo mais. Então, como é que a gente faz para corrigir as imperfeições? E é exatamente por existir imperfeição que existe intervenção do Estado. É exatamente por gerar iniquidade, exatamente porque o mercado em saúde não é includente, é excludente, não é universalizante, é muito pelo contrário, é adverso a isso, ele vai tirando exatamente quem mais precisa, e geralmente quem mais precisa é exatamente aquele que não tem renda, né? Então, o que acontece? Esse Estado,
ele é chamado a ofertar exatamente pela mesma lógica que os caras lá nos Estados Unidos conceberam a administradora de plano de saúde. Só que ao invés de chamar o Estado nos Estados Unidos, chamaram empresas nos Estados Unidos para fazer o mesmo papel. Vai raciocinar, tá certo? Então, esse é o argumento que o texto coloca, né? Se estão os cuidados de saúde dentro ou fora, é impossível os cuidados de saúde estarem completamente dentro do mercado, 100% dentro do mercado. O próprio texto fala que nunca na história existiu uma sociedade onde só existisse mecanismos de mercado para produção, distribuição, circulação e consumo. Circulação, distribuição e consumo de bens e serviços de saúde. Exatamente por conta dessas imperfeições. Você sempre teve um mecanismo que fosse fora da lógica de preço. Por exemplo, uma Santa Casa de Misericórdia, certo? Uma sopa dos pobres, ou alguma coisa assim. Certo? Então, você sempre teve algo. Por quê? Porque o mercado não é includente por natureza, é excludente por natureza. Então, se você não tem toda uma economia de inclusão no mercado, por exemplo, a economia de pleno emprego, aí, de novo, se você não tem o Estado intervindo na economia para fazer com que todo mundo trabalhe, um monte de gente vai ficar sem trabalhar. Se você não tem o Estado intervindo na economia para fazer com que as pessoas possam consumir serviços de saúde, um monte de gente vai ficar... Se você não tem o Estado para intervir na economia, para fazer com que as pessoas tenham acesso à educação, você vai ter um monte de gente sem nenhuma escolaridade. Então, assim, nós estamos falando de Estado capitalista. Nós não estamos falando de um Estado contra o mercado. O Estado capitalista só existe porque existe mercado capitalista. E é exatamente porque o mercado é cheio de imperfeições que existe o Estado para, acoplada a esse mercado, poder fazer essa economia funcionar de uma forma menos cruel, de uma forma menos selvagem, de uma forma menos bruta, menos predatória. Tá certo? Então, quando você tem essas ondas neoliberais, são ondas neandertais, sabe? De voltar para a Idade das Pedras, né? Desmontar esses mecanismos que são mecanismos que tentam dar conta das falhas desse Estado. É claro que esses mecanismos são criados, não são perfeitos, precisam ser corrigidos, melhorados, desenvolvidos. Então, voltando aqui, eu ia derivar para outro lado. Estão os cuidados de saúde dentro ou fora do mercado, né? Em sociedades cujos valores são orientados para a lógica do mercado, eles estão completamente dentro do mercado. E, mesmo assim, você precisa do Estado para garantir. Tal como nos Estados Unidos, tal como no Canadá. Mesmo assim, você precisa. Né? Agora, lá naqueles estados de bem-estar social, muitos foram os países que quase que acabaram por completo com o mercado. Deixou o serviço privado era uma coisa para gente muito rica, gente que queria se dar o luxo de poder, porque a coisa estava tão bem resolvida entre aspas, estava resolvida do ponto de vista do acesso, do ponto de vista da possibilidade das pessoas poderem ter um serviço de qualidade, sendo ele, né, a esposa do príncipe, certo? Sejam eles a rainha da Inglaterra, seja ele o cidadão comum. As pessoas estavam razoavelmente resolvidas. Mas quem era muito rico, né, se deixou, em alguns países, a porta dos fundos aberta para o mercado, né? Sendo que o grosso se resolvia no Estado, esses países de bem-estar social, né? Universais, avançados e tudo. Né? Essa coisa de ter deixado... ele fala assim, mesmo quando você coloca as pessoas dentro do Estado, isso não quer dizer também que as coisas automaticamente estão
em condições de equidade, equacionadas de forma equânime. Eu não sei se vocês... Por exemplo, ele vai falar assim, usuários, por exemplo, do Sistema Universal Português, as pessoas que mais recebem benefícios são beneficiários, são as classes mais baixas e as classes mais altas. As classes médias não são os principais beneficiários. E são exatamente essas classes médias os novos bárbaros. Certo? Que são bombardeados ideologicamente para falar que esse sistema não funciona, que ele tem que rachar, que ele tem que quebrar. Então, assim, tem um monte de questão que eles colocam do tipo assim, eles citam um autor, o McNoll, que em 1966, ano que eu nasci, né, ele fala o seguinte, que melhoras da saúde, o estudo dele, não advém da medicalização, de aumentar a oferta de serviços médicos, aumentar hospitais, aumentar farmácia, aumentar oferta profissional. As melhorias das condições de saúde, elas são muito mais resultados de melhorias alimentares e melhorias ambientais, considerando aí ambiente urbano, ambiente de trabalho, ambiente de lazer, ambiente escolar, ambiente doméstico, né? Toda a questão ambiental geral, né? Então, assim, essas questões, alimentação e questões ambientais, elas entregam muito mais resultados em termos de saúde do que você dar médico, hospital, remédio e medicamento. Não que você não deva dar, mas ele colocando assim que quando você trabalha nessa lógica de que o sistema público produzindo bens públicos como bens de mérito vai ser a melhor saída também, eles falam assim, isso também tem os seus problemas. Olha o caso dessa distribuição aqui, olha o caso desse setor receber mais recursos do que o saneamento básico, não sei o quê, em vez de estar investindo em outras coisas. Então, gera-se uma discussão, mas é uma discussão que está numa outro patamar, né? Que é a complexidade da questão da saúde, não na brutalidade da marginalização, da exclusão, da falta de acesso, né, da perversidade de cara precisar de um serviço de caridade, porque senão ele não tem acesso nenhum, né? Então, assim, é outro nível de discussão, mas que os novos bárbaros lá no Canadá, né, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, não viveram isso na pele, né? Acha que o mundo já, quando ele nasceu, o mundo já estava resolvido, ele acha que o mundo vai continuar resolvido para o resto da vida, que não vem ataque nenhum, né? Eu mesmo achava, uns anos atrás, que a economia brasileira jamais engataria uma marcha ré. Eu estava tão feliz quando eu vi a minha filha entrar na faculdade, tudo. Eu falei assim, nossa, que coisa boa, porque quando eu entrei na faculdade, que perrengue o nosso país estava, né? E agora, minha filha, né, entrando na faculdade, minha filha se formou e o país voltou para o perrengue que eu estava. Quando eu me formei, o país estava mais quebrado que arroz de terceiro, né? E o país hoje, de novo, no fundo do poço, né? Eu assim, porra, que sina, né? Que você não tem uma geração que tenha conforto de acreditar que a questão econômica está vencendo. Eu, ingenuamente, acreditei nisso. Então, de certa forma, pensei que a coisa estava resolvida, não está resolvida. Aí você vê em ataques destruindo direitos, destruindo o Estado, atacando, querendo, né, atingir a gente por todos os lados, né? O resultado disso tudo não é um resultado mais favorável para mim, para minha filha e provavelmente para a maioria de vocês. Vai ser mais favorável para o Guedes, para a turma de banqueiros dele, lá, que eles defendem os interesses dele. Vai ser mais favorável para quem é juiz, quem é desembargador, para quem é general, né? Mas não vai ser para quem é a maioria da população brasileira. É claro isso, né? Tem alguém ganhando, obviamente, mas quem está ganhando não é o que mais precisa. Geralmente é aquele que já não tem aonde mais enfiar dinheiro, né? Guarda, né? Sabe? Os caras que estão... Ganância. Isso. Eu não sei se eu respondi, né? Respondeu, sim, professor. Respondi. Ah, que Kélia, bom. gostei, uma intervenção rápida aqui, eu gostei do exemplo aí que
enfim, tanto pegou algo que foi comentado no capítulo anterior, né, da questão das cesáreas, como é um ponto que a professora Daphne Hartner, que não sei se foi professora de vocês já, ou vai ser algum momento, não sei se todo mundo aí está dentro da saúde coletiva, né, mas ela comprovou isso já nos anos 90, fazendo uma série de associações e demonstrando, né, com evidência de que tinha se tornado um bem de mercado, né, a cesárea em vez do parto normal. Só para resgatar, que vale a pena. Vou até buscar esse artigo e compartilhar com vocês, com o artigo dela clássico aí, que foi muito importante. Eu gostei de trazer esse exemplo. Né? A indústria obstétrica, né? O parto industrial, né? E eu esqueci de falar a questão do médico, né? O texto coloca muito claro que Oi? É a próxima pergunta. Ótimo, então vamos lá. Faz aí. Estamos sintonizados. Licença, eu só estou interrompendo, que já era a pergunta seguinte. Deixa eu fazer aqui. Então, aí a próxima pergunta é: qual seria o impacto econômico na saúde do maior empoderamento dos indivíduos sobre as suas situações de saúde, buscando entender e conhecer mais as suas comorbidades, visto que, segundo o texto, né, do Piola, o médico muitas vezes é o agente que orienta o indivíduo, e esse indivíduo acaba sendo ignorante sobre as alternativas de mercado, né, sobre os recursos e serviços necessários para os seus cuidados. Então, o que a gente quer saber é o impacto que teria se ele tivesse mais empoderamento e se o médico saísse desse posto de coordenador da saúde, né? Pois então, né? Esse é um grande dilema. Um grande dilema. Depois o Ivan pode me ajudar. Porque a gente vive numa sociedade que valoriza o indivíduo. E se a gente vivesse numa sociedade que valoriza o indivíduo, mas que também valoriza o coletivo, sabendo que esse indivíduo é parte do todo e não é contra o todo, né? Mas não, nós vivemos numa sociedade que coloca o coletivo como oposição ao indivíduo, como se a existência de compromissos sociais, a existência de compromissos solidários, né? Você tá unido, enlaçado, amarrado aos outros no sentido de que a gente precisa ir junto, a gente precisa... Nós vivemos numa sociedade que acha que... Fala assim, pô, que negócio é esse de você ficar pagando imposto se você não usa? Né? Que negócio é esse de você fazer... Por que você vai pagar imposto, defender o SUS, se você ainda por cima paga plano de saúde? Certo? Por que você vai pagar imposto se ainda por cima você paga escola particular para sua filha? Por que você vai pagar imposto se ainda por cima é você que banca o seu transporte individual, você não é usuário do transporte público? Essa é a lógica do egoísmo possessivo, de um individualismo egoísta e possessivo. O mundo se resume no meu umbigo. Eu não tenho nada a ver com os outros. Quer dizer, como se não existisse externalidade positiva e negativa no mundo. Como se a minha relação com os outros fosse possível eu cortar e falar assim, os outros são os outros, eu sou eu. Eu vou ter meu médico, eu vou ter minha educação, eu vou ter meu transporte, eu vou ter minha segurança, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou andar de helicóptero, como se esse outro não fosse entrar na minha casa, sequestrar um filho, colocar a arma na cabeça da minha mulher, como se isso não fosse produto de uma sociedade que não pensa o coletivo, não tem mecanismo de solidariedade, né? Empoderar o indivíduo não quer dizer colocar ele contra a sociedade, não quer dizer colocar ele egoísta, mas não. É empoderar o indivíduo como
um norueguês, um finlandês, né? Sabendo que a gente tem compromissos comuns e você, se quiser, você vai além, aí é outro papo. Mas aqui, ideologicamente, o tal do empoderamento do indivíduo. Então, pensa comigo aqui, né? Eu vou quebrar as formas orgânicas que a gente tem de entrelaçamento entre as pessoas num sistema de saúde para fazer com que ela, empoderada, possa demandar. Ela, empoderada, possa falar que ela precisa daquela cirurgia. E já que ela tem dinheiro no bolso, por que ela não vai fazer? E aí eu vejo a minha filha, eu vejo essa juventude toda sendo induzida a fazer cirurgia plástica, minha filha enchendo o saco. Vai, filha mais nova. Que não sei o que, é um softwarezinho, que olha aqui o meu nariz, olha que não sei o que, olha. Pelo amor de Deus, né? Isso é pura pressão de mercado. Isso é pura indução de demanda, né? Eu sou dentista por formação, né? Hoje é impossível você pensar num sorriso que não seja um sorriso de ortodontista, sabe? Todo mundo tem que ter aquele sorriso alinhadinho. Imagina, no meu tempo, quem usava aparelho. Hoje, quem não usa aparelho? Pura indução, puro comércio, pura propaganda, puro... Você liga a Disney, todos os personagenzinhos que estão lá com os dentinhos tudo certinho. Né? Você pega qualquer vídeo, qualquer filme dos anos 60, dos anos 70, tudo quanto é ator com dedo, com dente torto, você vai mudando, você vai formando, você vai induzindo. Que empoderamento do... Se eu pegasse a minha filha hoje, desse um dinheiro para ela ia fazer uma cirurgia plástica com 16 anos. Eu vou empoderar minha filha para fazer besteira? Modismo? Para quando ela tiver com 30, falar, puta, que merda que eu fiz, que agora não tem como voltar atrás. Então, assim, você vai empoderar quem não domina a complexidade das coisas. Eu não estou falando aumentar a consciência sanitária das pessoas, é outro papo. Ter um ambiente onde as pessoas possam fazer escolhas mais bem informadas, um outro papo. Mas quando a gente fala de empoderamento no baixo clero, vamos dizer assim, no dia a dia, né, no rame-rame das coisas, nós estamos falando em atropelar os outros. Atropelar é falar assim, eu tenho dinheiro no bolso, faço o que eu quiser. E sigo as minhas induções todas que eu recebo por todos os lados. Então, eu acho assim, aumentar a consciência sanitária, aumentar as formas que as pessoas têm de dialogar, de escolher, dentro de uma estrutura que mantém a solidariedade, que mantém... Agora, voltando aqui à questão do médico, que eu não queria deixar escapar, que é importante. Ele fala que essa questão de gestão do Estado, de política pública em saúde, por incentivo, encaixa muito nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, que não, tal como Portugal na época, né, e Portugal hoje, tal como o Brasil, são em países que não conseguiram resolver o seu sistema universal, não conseguiram oferecer uma carreira bem remunerada, uma carreira de Estado para os seus profissionais de saúde. Pensa comigo, né? Se um médico recebesse a mesma coisa que um juiz, com a mesma previsão e tudo, você acredita que esse médico ia ganhar pouco? Hoje, se ele tivesse todas as vantagens hoje. Porque tem médico em Brasília ganhando 80 mil, tem médico em Brasília ganhando 90 mil, tem médico em Brasília cobrando uma consulta de R$2.000. Claro que isso é para poucos, né? O que acontece é que quando você tem uma economia de mercado, esse cara coloniza o imaginário do estudante de medicina. E isso é um sedutor. O cara vai olhar para isso. Ah, não, eu quero ser endocrinologista, eu não quero ser médico de família. Porque brilha os olhinhos. Sabe? Opa, eu posso ganhar 90 mil por mês, 100 mil por mês, fazendo o que eu gosto, certo? Né?
Aí você fala assim, ah, mas o cara ganhar 5 mil no sistema público, né? Ah, não, esse cara aí é como enquanto eu estiver fazendo residência, enquanto eu terminar minha residência, depois eu saio do médico de família. Ou então, agora que eu aposentei, eu posso voltar. Então, assim, o cara joga com o mercado e joga com o Estado. Essa posição anfíbia, que pode estar tanto na água quanto na terra, tanto no mercado quanto no Estado, porque a maior parte dos países subdesenvolvidos não conseguem remunerar os médicos do nível que a Inglaterra remunera, certo? Então, o que acontece? Esses caras que vão para lá e para cá, para lá e para cá, acreditava-se nessa época aqui, que uma gestão por incentivos, se você trabalhar mais, eu te pago mais, vão conseguir conduzir esse profissional, digamos assim, ambicioso, para resultados que o gestor quer atingir. Melhor do que falar assim, toma aqui seu salário de 10 mil, toma seu salário de 15 mil, o cara olhar para mim, que troco, hein? Vou correr para o meu consultório e deixa as metas para lá. Porque ele pode ter 2 empregos, tá certo? Diretor de hospital, superintendente, secretário de saúde na iniciativa pública, isso é uma zona, né? Então, eles colocam aqui a questão do médico, os próprios valores, a própria coisa IUP dos médicos, os próprios valores da formação dos médicos hoje, né? Cria espaço para essa entrada dessas propostas de gestão por incentivo e não por norma. É isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor. E eu só queria acrescentar que eu sou médica, né? E é muito interessante porque é exatamente isso que você falou, assim. Eu quero medicina de família, vou prestar residência no final do ano, mas é raríssimo a gente ver isso na faculdade. A maioria das pessoas fala muito em abrir seus consultórios particulares, né? E crescerem nessa parte, assim, sei lá, mercantilista, né? E é isso, vamos ter que mudar essa lógica aos poucos, né? Eu acho muito pouco provável que essa lógica mude no Brasil. Muito pouco provável. Isso está no DNA da nossa ancestralidade portuguesa, colonial, né? Muito pouco provável, né? Não acredito. Eu acho que o direito resolveu muito bem as coisas, né? Porque quem quer fazer carreira no direito, quem quer ser juiz, e você tem umas brechas no direito recentes, né? Mas antigamente, né? E mesmo hoje, quem quer ser juiz, ele tem que escolher, eu quero ser juiz, não posso advogar, né? O promotor, eu acho que é a mesma coisa, não tenho certeza. Tem uma dessas carreiras, não sei se é o defensor público, se é quem é que pode fazer a carreira dentro do Estado e pode ir para o mercado, né? Isso desequilibra. Então, assim, se a gente tivesse clareza de ter uma carreira boa, com bons salários, mas o SUS não aguenta. Ou, vamos dizer assim, o Brasil, claro que o Brasil aguenta. Se o Brasil aguenta um sistema jurídico onde os juízes são bem remunerados, por que não aguentaria remunerar bem médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos? Claro que sim, mas é que a prioridade está para outro lado. O sistema judicial ele não pode deixar de remunerar. Porque imagina se a gente tivesse juiz ganhando salário de professor universitário. A chance, a corrupção, a chance de, né, de venda, mesmo ganhando bem ainda tem, mas imagina o ambiente pesado, né? Claro que o Brasil tem condições de fazer isso, só que o Brasil destina quase metade do orçamento público para banqueiro. Então não sobra dinheiro para fazer isso no SUS, não sobra dinheiro para fazer isso na educação, entendeu? Né? E aí as prioridades são outras, né? É porque não pode deixar de remunerar o sistema repressor. Pode ver aí, militar, policial e da carreira judiciária, né?
os magistrados, os procuradores, tudo, esses recebem bem, né? Um agente da Polícia Federal recebe muito melhor do que um professor doutor da UNB. Não tem nem comparação, né? As discrepâncias. Se você for médica no Corpo de Bombeiros, se você for médica no... Você vai ter um salário muito melhor do que se você for médica no SUS. Estou falando bobagem? Não. Como é que é o salário lá das forças, né? Dessas forças policiais e tudo, né? Eu não sei se estou falando bobagem, mas é que o aparelho repressor no Brasil não pode faltar. Na hora de descer o cacete contra a população, na hora de soltar policial militar com polícia montada em cima de manifestante, esse cara não pode pensar assim, aquele cara que está manifestando ali, professor, é igual, eu sou igual a ele, eu estou no mesmo lado dele, como é que eu vou baixar o cacete nele? Não, eu faço parte de uma elite, eu recebo mais, e aquele ali é a ralé que eu vou lá e lasco. Então, assim, esse Estado repressor no Brasil, quem tem o poder de repressão, ele tem que continuar sendo bem remunerado para manter a população sob coerção, entendeu? Estende para CGU, TCU e Isso, exatamente. Não sei se eu respondi, querida. E o texto deu essa brecha para eu falar, viu? Não tem nada contra médico. Tem excelentes amigos médicos, tenho sobrinha médicas, tenho minha afilhada sobrinha, já médica formada, outra, meu sobrinho fazendo medicina, o namorado da minha filha mais velha é médico formado, então não tem nada contra. Mas eu só estou falando o lugar social do médico e as complicações numa sociedade como a brasileira. Se a gente estivesse falando da Inglaterra, estaria falando de outro jeito. Tá? Vamos lá? Oi, boa noite. Boa noite. Acho que dá para ouvir. Então, eu fiquei um pouco confusa com o linguajar do texto. Achei um pouco complicado. Tinha umas palavras lá que, mesmo pesquisando a tradução no Google, não dava. Eu até pedi ajuda para minha mãe, que ela tem um pouco de conhecimento assim, da língua portuguesa de Portugal. Tinha um monte de palavras que, tipo, paramédico lá. Se você pesquisar no Google, não acha no tradutor. Mas, enfim. Vamos lá. A minha pergunta é um pouco extensa. É bem assim. Quando o autor cita na página 7 do capítulo 3, ele faz aí eu colei a citação. Porque o consumidor é ignorante da real causa de necessidade do panorama de meios que existem para o satisfazer. Ele não pretende recorrer ao médico, pretende fundamentalmente restaurar a sua saúde. Todavia, sabe-se que essa procura final tem que ser mediatizada por uma procura derivada. A procura de cuidado de saúde. Acresce que a sua ignorância sobre as alternativas do mercado o coloca na mão do agente, o médico. Aí, beleza. Aí agora é a pergunta. Cadê? Já me buguei. Essa procura de saúde, essa procura de tipo bem-estar, de saúde, ela não é ela é gerada pela falta de informação e de conhecimento que a população em geral tem. O consumidor, no caso, o consumidor da saúde, isso tudo que ele não tem o conhecimento de ele realmente ele só ir no médico querendo literalmente um tratamento, em vez de mudança de hábito e etc. É por falta de conhecimento da população, de informação, e o que a economia da saúde pode fazer, ou ela já faz, que pode mudar essa realidade. Vamos ver se eu consigo dar conta da resposta. Depois o Ivan me ajuda também, né? Seguinte, comprar um carro não é fácil. Comprar um celular não é fácil. Comprar um notebook, para mim, é de morrer. Porque é muito dinheiro para pôr numa porcaria de nada e, meu Deus do céu, qual que eu compro, né?
Então, fazer compras, né? Entrar no simples supermercado e fazer a compra do mês já não é fácil. Certo? É fácil quando você fala assim, vou pegar a marca líder de todos, é fácil. E a sua conta vai lá em cima, né? Mas se você está querendo, assim, não jogar dinheiro fora, será que dá para substituir a farinha por essa marca pela outra? Será que dá para comprar esse produto no lugar daquele? Isso já não é fácil. Fazer escolhas de mercado pressupõe informação, né? E a gente não tem, o professor Ivan, não foi Ivan, foi o Everton que falou, né, de que a gente não tem informação para fazer compra de supermercado, foi isso? Eu não sei. Então, por exemplo, você não tem como fazer um buscador para saber o preço, você vai fazer a sua lista de compra com determinadas marcas e saber, por exemplo, o preço atualmente em todos os supermercados de Brasília. Para você saber a lista, se eu for no Carrefour, da minha lista eu compro isso, se eu for no Extra da minha lista eu compro aquilo, se eu for no Walmart da minha lista eu compro aquilo. Então, assim, isso já não, você não tem. E se você for fazer isso, quanto tempo você gasta? Aí você prefere escolher um supermercado que você acha que o preço ali é um pouco melhor do que os outros, né? E morrer em algum dinheiro ali para não ter que gastar dinheiro, tempo é dinheiro, em vez de estar o custo de oportunidade vai te custar outras coisas, então você poderia estar fazendo, né? Você não vai fazer aquela busca, ir 2, 3 supermercados e tudo para fazer uma economia que chega no final, você fala assim, deixa, essa economia não vale a pena. Uma coisa que num computador seria facílimo de fazer se tivesse software, você faz uma lista, ele vai para indica, monta a sua, né? Você faz o que você quer e ele monta no supermercado tal, esse, tal, preço tal, você chega lá, quem dera. Mas então, comprar já não é fácil. Comprar não é fácil, né? Maximizar ganhos não é fácil, porque se pressupõe informação. E informação tem custo. O custo da informação é alto. Para você comprar um produto com um nível de complexidade dos bens e serviços de saúde, você teria que ter informação. E aí, você vai fazer um curso de medicina para poder comprar o serviço médico? Você vai fazer um curso de odontologia para comprar o serviço odontológico? Você vai fazer um curso de farmácia, de fisioterapia? Quanto tempo na vida a gente poderia ter um intermediário aí que pudesse ser o nosso defensor, né, dentro desse sistema, né? Da mesma forma que eu contrato um advogado para entrar no sistema judicial, eu podia estar contratando alguém que fizesse a minha defesa para entrar nesse sistema complexo de compras, de serviços e tudo mais. De qualquer maneira, você teria um custo disso, né? Tudo tem custo, né? Pensou-se que as administradoras de planos de saúde fariam esse papel. Não fazem. No atacado. Eu pensei no advogado individual, né? Já que nós estamos falando tudo de individual. A administradora de plano de saúde trabalha num pacote, oferecendo planos para grupos, né? Então, o que eu estou tentando falar aqui é que quão mais complexo é o fenômeno em questão, né? Seja ele comprar carro, um imóvel, né? Decidir uma viagem, fazer um turismo, né? Quanto mais complexo a coisa vai ficando, mais custosa em informação a coisa também vai ficando, né? Isso faz com que a cultura de compra pelo mercado, pela procura, pela demanda, acabe sendo muito manipulada. Muito, né? As pessoas que chegam no balcão de uma UPA reclamando, gritando aos berros, né? Porque queria ter tal coisa e não está tendo, dá aquele show, né? Essa lógica da demanda, né?
por algo tão complexo, geralmente faz com que essas pessoas sejam facilmente manipuladas, né? Então, eu acho que existe uma cultura particular, né, de consumo de serviços de saúde, que é favorecido por propaganda feita de forma disfarçada, sem pôr preço, mas por propaganda profissional, a gente chama de demanda induzida, né? Eu não falei aqui do sorriso dos ortodontistas, sorriso de ortodontista, que, né, da mesma forma que as pessoas consomem cigarro, consomem álcool, consomem produtos de saúde, né? E isso serve para óleos essenciais, isso serve para chazinho, isso serve para cirurgia plástica, isso serve para tomodoril, né? Então, assim, isso serve para praticamente tudo, né? Assim, existe... E o que é a propaganda, né, gente? O que é feita de vários jeitos? Feitos dentro de um filme, feita diretamente no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, na televisão, o que for, né? O que a propaganda quer da gente? Que a gente comece a consumir uma coisa que a gente não consome, né? Se você comece a sentir ter demanda por uma coisa que você nem tem necessidade, você inventa essa necessidade, certo? Então, essa situação de, em cima da área da saúde, ter propaganda, ter demanda, ter mercado, ter toda essa... Isso causa um prejuízo desgraçado para a saúde das pessoas e do sistema como um todo, do país como um todo, certo? Então, mas você quer um sistema igual ao cubano, que você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode... Não, você pode pensar num sistema onde você tenha condições... Aí você precisa investir num sistema desse, né? Onde você tenha condições de fazer escolhas informadas, tenha acesso garantido, onde você tenha as regras claras, né? Eu fico pensando, por exemplo, um tempo atrás eu pensava sobre isso, umas coisas como essa, né? Quando você vai escolher um hotel, você abre lá o Google e ele vai ter as estrelinhas lá, não é isso? É claro que ali é só uma coisa do Google, mas ajuda pra caramba, né? Você pega um negocinho desse de viagem, poxa, como é que ajuda? Você escolher o quarto, não sei o quê, a opinião das pessoas. Meu Deus, eu vou parar lá naquele lugar e se der alguma coisa errada, será que está perto, será que está longe, será que é isso? Você vai vendo ali, no final você não tem tantas surpresas. Quando você chega, já entrei nesse quarto, até tira um pouco a graça, né? Já passei por aqui, já vi aquilo ali, eu sei disso, sei daquilo. Você tem informação para buscar, né? Agora, quando você vai num profissional de saúde, quantos pacientes já passaram por ali? E a gente não tem nenhum lugar que dá estrelinha para esse paciente. Não tem. Não tem. A gente entra num profissional, a gente não sabe, não tem a menor ideia se esse cara vai acabar preso por estupro. Entendeu? A gente não tem a menor ideia com quem a gente está se metendo, porque, infelizmente, o diploma e o jaleco não distingue o caráter da pessoa, do profissional, e nem a correção dela, né? Então, assim, a gente não tem informação, a gente não tem nada, né? E os nossos conselhos só fazem serviço de cartório. Eles não prestam nenhuma informação, eles não dão informação para a população, eles não diferenciam os profissionais, não existe nada onde alguém pode... Quem dera se a gente entrasse lá no Conselho de Farmácia, no Conselho de Odontologia, no Conselho de Medicina, e visse as credenciais desse profissional, sabe, assim, que se tivesse uma comissão de acreditação, o cara fala assim, eu quero que o meu conselho me submeta a uma avaliação, que entreviste os meus pacientes, eu pago para isso, mas eu quero ter uma nota 5 estrelas lá no conselho. Certo? Você não tem onde buscar informação, porque quando você busca uma informação direta lá no Google, você está pegando informação de qualquer um.
O cara pode estar sendo muito bem enganado. Mas você poderia estar buscando essa informação num conselho profissional que prestaria o serviço de acreditação do profissional, submeter esse profissional à avaliação de outros profissionais para que ele tenha uma nota. As universidades, os cursos que vocês entram não têm nota? Por que os profissionais de saúde que a gente entra no consultório não tem nota? Quem é que deu a nota para a faculdade que vocês entraram? Para o curso que vocês entraram? Não foi alguém de Google. Foi uma comissão de avaliadores e tudo. E isso não é importante para a escolha informada de vocês? Pelo menos para mim é. A nota de um programa de pós-graduação e tudo. E por que os profissionais de saúde não, de maneira nenhuma, se avaliam, publicizam a sua avaliação? Eu acho que isso nivela todo mundo por baixo, eu acho. Mas isso é opinião minha, certo? Não sei se eu respondi. O que a economia da saúde poderia estar fazendo para... Eu estou falando no geral, não é só a economia da saúde. Quando você pega técnicos, quando você pega pessoa que tem estudo, que pode fazer uma avaliação objetiva, quando você está fazendo uma acreditação de um hospital, de um centro de saúde, e não de um profissional, estou falando de um profissional, mas quando você está fazendo a acreditação, você tem um sistema de avaliação externa, o cara que chamou o hospital, o serviço que chamou, vem cá me acreditar, ele sabe a nota que ele vai ter, porque os critérios são objetivos. Ele se avalia antes e depois ele chama. Certo? Então, o cara sabe o quanto que ele vai tirar de nota. Ele pode contestar a nota dele, igual a UNB, que teve uma nota errada lá, ele foi lá, contestou, não está certo. Ela sabe a nota que ela vai ter, porque os critérios são objetivos. É uma tabelinha, você cumpre isso, cumpre aquilo, por que? Né? É isso, gente. Eu acho que é possível pensar, né, em pesquisas avaliativas, né, do próprio profissional, da sua prática. Isso pode estar pegando opinião de pacientes, né? Você voltar a ligar, pegar aleatoriamente, está aqui os meus pacientes, liga para um, liga para outro, pergunta, sabe? Você fez isso, foi aquilo, foi assim, estuda um caso, estuda outro, pega a opinião, dá a nota final. Não é impossível fazer isso. Mas isso é invenção de moda, isso não existe em lugar nenhum que eu saiba. Tá? Não sei se eu respondi. Isso é papel de Estado, tá vendo? É o Estado que eu acho que deveria, melhor do que o Google dando estrelinha lá no TripAdvisor, ou o que for, né? Melhor do que dar estrelinha lá, se a gente tivesse um conselho que tivesse uma comissão de avaliação, de acreditação dos profissionais, com competência técnica, com requisitos, não enganação, uma coisa séria, uma coisa bem feita, uma coisa, né, luxuosa, técnica, bem fundamentada e tudo, poderia estar contribuindo. Professor, eu concordo muito com o que você falou, e é uma coisa que eu faço frequentemente. Eu sou muito desconfiada de médico, porque, assim, eu já fui muito médico, eu já tive vários problemas, assim, sérios com médicos que passaram informações erradas, passou um tratamento errado, igual, por exemplo, resumidamente, eu tive uma vez um problema que era para ter sido resolvido de uma forma, mas a médica não falou da forma que devia ter sido resolvido, e isso causou um tumor. Então, assim, eu sou muito desconfiada com médica, etc. E eu sempre faço isso, essa coisa de pesquisa, mesmo que seja poucos, aqui em Brasília, principalmente, ainda existe alguns sites que têm avaliações de médicos. Tem o doutor Dali, alguma coisa assim, que tem os médicos de Brasília, o nome, aí lá os pacientes falam. Se você, dependendo do jeito que você joga no Google, você consegue puxar até processos, esse tipo de coisa do médico mesmo. Até o primeiro e o segundo nome você consegue puxar tudo pelo Google. Mas ainda assim, são coisas assim de minorias. É uma minoria de casos que tem, igual o Brasil tem mais de 10 mil médicos. E tem, sei lá, você consegue achar uns 2 só na internet, mas ainda assim é uma coisa que existe e seria uma coisa muito interessante para a população mesmo. Que acontece muito, que eu acho que seria muito eficiente, era médico e psicólogo. Porque o que tem de as pessoas irem, não gostar, e é uma coisa realmente que gera muita frustração na sociedade. Muita gente não tem uma experiência tão boa com um médico, com algum profissional da saúde,
e aí, exemplo, desiste de um tratamento, acha que não vai ter jeito e acaba desistindo. Isso gera uma deseconomia, porque para você ter um pouco de confiança, até você vai em 2, 3, 4 profissionais, repete aquela mesma, se uma coisa é séria, você vai em 2, 3, você quadriplica os custos, até você fala, não, aquele ali dá para confiar. Aí você vai de novo, aí depois aí você passa a confiar, mas até que você faça o seu laboratório para falar para assuntos dessa natureza, eu vou naquele profissional, até que ele se descrendecer do plano, né? Aí você fala, putz, e agora? Aí tem que fazer tudo de novo, sabe? Isso tem custo. Tá vendo? Você transfere para a sociedade os custos da falta de uma avaliação qualificada de tudo. Eu sou avaliado, a universidade é avaliada, tudo é avaliado. Por que o profissional de saúde, não é especificamente só o médico, todo profissional de saúde, quando você não tem avaliação, você está às escuras, você não tem informação. Né? E se entrar no mercado sem informação, isso te imputa um ônus gigantesco. Tem custo. Né? É isso. Não sabia que existiam esses médicos aí disponíveis para avaliados. Né? Tem, é um site. Você tem como até se marcar pelo próprio site a consulta. Aí geralmente todos os pacientes que marcam pelo site, eles colocam avaliação, o jeito do médico. Teve até esses dias eu vi uma que a menina comentou que não era para ir na médica. Ela comentou no site que não era para ir no médico, não, que o médico passava muito medo. É bem legal, toda ali. Pois é, mas olha só, depois você põe para a gente, manda para a gente o link. O que acaba acontecendo é que você tem uma avaliação, que é do paciente, mas a avaliação de um profissional de saúde também é uma avaliação complexa. E se você puxa só para um lado, você pode errar do mesmo jeito, porque o cara não sabe. Tem cara que, pô, é bom de gogó, o cara engana, um picareta, e faz com que multidões vá lá falar que ele é o João de Deus, entendeu? Assim, estou falando assim. O cara sabe enganar bem, né? Então, não dá para ser só... Isso é tudo complexo, é avaliação complexa, não é só opinião também de quem foi e gostou, né? Porque isso não é uma avaliação profissional completa, isso é a opinião do usuário, né? Que é importante, mas não inclui tudo que é preciso. É isso. Gente, acho que eu já falei demais, né? Acabou a minha parte? Ivan, nós já estouramos tudo quanto é tempo aí, Ivan? Já, mas achei bom essa conversa, né? Com a evolução com as perguntas aí. Tem mais alguma pergunta ou acabaram? Acabaram, né? Acho da ativação, sim. Então, eu desfaço o meu papel aqui agora? Ou ainda tem mais? Acabou. Não, acho que... Vou parar a gravação aqui da primeira parte aqui. Beleza, então.